Ministros do Bolsonaro, hoje todos eles são diretores do Banco Master. Inclusive um dos principais investigados é casado com a senhora Flávia, né, que era secretária-geral do governo Bolsonaro. Então nós temos pelo menos 2 ministros e uma ministra do governo Bolsonaro que estão no coração do esquema do Banco Master. Veja que curioso, o esquema criminoso do Master, ele escolheu candidatos para apoiar na última eleição. A maior contribuição individual da campanha do Bolsonaro foi feita pelo esquema do Forcar. A maior contribuição individual da campanha do Tarcísio foi feito pelo esquema do Forcar, pelo esquema do Banco Master. Então vejam bem, Banco Central, né, Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, os ministros que possibilitaram que o Banco Master se tornasse o que ele se tornou, hoje estão lá como diretores do Banco Master. E tem um outro fato muito grave, que mesmo com toda a suspeita, com todas as irregularidades, o governador do DF, Ibanez, pegou 12 bilhões de reais do fundo dos servidores aqui do DF e botou nesse banco. Esse dinheiro desapareceu. O governador do Rio de Janeiro, também bolsonarista, pegou dinheiro do fundo de previdência dos servidores do Rio de Janeiro e colocou nesse banco e esse dinheiro desapareceu. Então por que essas pessoas, todas elas muito próximas ao bolsonarismo, né, enriqueceram, tiveram apoio nas campanhas? Então para mim está muito claro, né, para mim está muito evidente. Por isso que eu uso a expressão Bolsomaster, né? Bolsomaster é o nome desse esquema criminoso do Banco Master que surgiu. Interessante, né? Mas a culpa não era do PT? É sempre assim. O PT investiga, o governo do PT investiga, descobre o nível de corrupção da extrema-direita e eles querem colocar a culpa no PT. Vamos ver quantos processos o Paulo Pimenta vai responder por ter trazido o Bolsomaster à tona. Nem o primeiro, sabe por quê? Porque são resultados de investigação da Polícia Federal, esses dados que estão sendo mostrados pelo Paulo Pimenta. E eu lhe pergunto, e se fosse 2 ex-ministros do Lula que estivesse trabalhando hoje com o Banco Master, diretoria do Banco Master, do falido Banco Master, e se fosse o esposo, né, de uma secretária-geral do governo Lula, que fosse um dos diretores do Banco Master, o que essa gente não estava falando por aí nas redes sociais, na CPMI? E com um detalhe, esse mesmo esquema criminoso do Banco Master, que teve várias autorizações para lesar investidores no governo Bolsonaro através, né, do seu presidente do Banco Central, se infiltraram junto ao INSS, estão envolvidos nas fraudes do INSS. E agora, seu André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, a Suprema Corte, blindou o dono do Banco Master, né, tirando a possibilidade da CPMI do INSS ouvir ele na sessão, deu autorização para ele não comparecer à CPI do INSS. Gente, essa extrema-direita, esse bolsonarismo, quanto mais você mexe, mais fede. É igualmente uma história que tem que o cara uma vez ganhou um saco de manga, tudo mais durinha, cheirando, mas aí quanto mais ele tirava a manga do saco, mais encontrava manga podre. Manga podre, manga podre, foi até a última e não encontrou uma que desse para chupar. Assim tá o bolsonarismo.